Bem-vindos, amigos cervejeiros, tributaristas e enófilos. Está começando o primeiro episódio do Tax and Beers or Wines, duas certezas na vida. Porque a morte e os impostos a gente sabe, mas todo mundo precisa tomar uma cerveja, tomar um vinho para relaxar. E a gente sabe que no Brasil a gente está vivendo uma grande reforma tributária, né, sobre o consumo. Tem transformação de transfer pricing, tem muita mudança acontecendo, o governo trazendo muitas demandas de arrecadação tributária. E hoje, né, com o propósito que a gente tem de disseminar conhecimento tributário de forma leve, de forma didática, de forma que todo mundo possa entender um pouco, conhecer um pouco da tributação brasileira e até para se planejar, para se engajar, para se comprometer e de uma forma que a gente possa aqui com amigos, a gente num bate-papo descontraído, a gente tomando uma cerveja, tomando um vinho. Eu aproveito já para cumprimentar aqui e agradecer a presença de dois convidados ilustríssimos, amigos, Paulo Honório, que é um advogado tributarista já super famoso e conhecido, já tem 2 mestrados. Eu lembro quando ele começou, né, eu sou um pouco mais velho que ele, né, dá para notar, mas assim, ele era sempre foi aquele menino prodígio, mas muito focado, muito inteligente. E o pessoal, muita gente questionava, mas o Paulo não tem mestrado. Ele foi de cara, já fez 2 mestrados, na USP, na Federal, com louvor, e é presidente do IMDT, que é o Instituto Mineiro de Direito Tributário, professor da PUC e sócio do William Freire, que é um dos maiores escritórios na área de, principalmente, direito minerário, mas que hoje é tributário, também um carro-chefe. E também estou aqui com o Heitor, que é um amigo que foi meu aluno, olha que loucura, hein? O Heitor foi da minha banca de sommelier, lá em 2013, 14, 10 anos atrás, no curso sommelier da ABS, eu fiz o curso com Falcone, Fabiana Regui, a Jaque, né, da Academia Sommelier. E o Heitor, novinho, estudante de turismo, queria começar nesse mundo cervejeiro que estava crescendo muito na época. Eu lembro das perguntas, fiz umas perguntas bem capciosas, né, para te deixar constrangido. Ele saiu muito bem e foi um dos únicos que eu conheci que seguiu carreira na área de sommelieria de cerveja como profissional sommelier. Porque muita gente faz porque vai montar um bar, vai montar uma loja, vai ser representante. Ele não, ele estudou, ele fez curso de aperfeiçoamento de mestre estilos, ele estudou para a prova de melhor sommelier do Brasil, né? Ficou até bem classificado, depois pode comentar. Ele começou a empreender fazendo jantar harmonizado no Alma Chef, depois foi fazer eventos e por aí vai. Depois você conta aí mais e hoje ele é o responsável pela Heineken no Brasil, pelas cervejas especiais da Heineken. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais, né? Da Baden-Baden, Eisenbahn e tem várias outras marcas que são da Heineken. O tema hoje, para um primeiro episódio, não podia deixar de ser o impacto da reforma tributária no seu copo, de vinho ou de cerveja. E a gente quer ser democrático, porque eu gosto muito de cerveja, prefiro cerveja, mas também tomo vinho. Toda jantar com a esposa, normalmente a esposa prefere mundo, um vinho, cara, né? Todo mundo, isso é democracia, não tem... A gente tem a preferência, isso eu tenho a notável. preferência por cerveja. E muito tributarista, o Paulo vai concordar. No início de carreira é cervejeiro, depois vai ficando mais velho, vai amadurecendo, cuidando da saúde, vai ganhando mais dinheiro, vai ficar doente. Aí muda pro vinho. Vai começar a ter problema de colesterol, de obesidade, aí vai pro vinho, que é saudável e tal. Então, primeira pergunta, cerveja ou vinho? Cara, eu sou suspeito de falar, né? Cerveja com certeza, né? Sem titubear. Mas você também toma vinho? Tomo com toda certeza e gosto de um vinho bom. E acho que assim, né? Isso tem até a ver aqui com o nome do podcast, porque, cara, hoje você bebe excelentes vinhos, desembolsando muito pouco, né? Diferente de 10, 15 anos atrás. E brasileiros, né? E mineiros também. Você tem, né? Luiz Porto ali em Tiradentes, que é uma vinícola espetacular. Tem uns na Serra da Canastra, lá pro sul de Minas. Eu mesmo não conheço. Vinhos brasileiros como todos, vinhos orgânicos. Então, o vinho também tem Eu passei agora em Petrolina, vindo de Fortaleza, né, que estava morando lá. Diz que Petrolina tá assim, muito por causa da irrigação, por causa do clima, muito vinho bom lá naquela região. Sim. Nem imaginava. Região de Pirapora, que também é São Francisco, tem. Pois é. Né?
Mas a minha preferência é cerveja. Tá bom. Então, 100%. Então, faça as honras. Ele já trouxe aqui, gente, para nós, ó, uma excelente Baden-Baden, 25 anos, uma Red Ale Barley Wine. Para quem não conhece, Barley Wine é um vinho de cevada. Né? Exatamente. E se você quiser explicar um pouco sobre a cerveja. Não, cara, assim, primeiro, né, trouxe para te desejar muito sucesso aí no novo projeto. E vocês vão tomar uma super exclusividade, porque, afinal de contas, é uma cerveja que... Vou mostrar ali pra galera ver também a garrafa, ó. Uhum. É uma cerveja que é a primeira receita da Baden. Sério? É a primeira receita da Baden. Mas lá atrás, quando eles Em começaram... 1999. Essa cerveja aqui, ela foi idealizada... Foi quando eu formei. Cara, tem, assim, muitos anos mesmo. A Baden está completando 25 anos agora em 24. E qual copo que nós vamos servir aí? Do copo de cerveja. Qualquer um? Não, do copo de... Maravilha. Na Então, taça aí. deixa eu pegar aqui. Mas o Paulo não respondeu. Cerveja ou vinho, Paulo? O que me servirem. Então é cerveja. Vamos Pelo menos pedir hoje. cerveja aqui agora. Fala a verdade. No começo você preferia cerveja, agora você tá mais no vinho. Eu tô mais no vinho. Eu aprendi a gostar mais de vinho, né? Até porque eu tenho bebido menos. Bebia muito mais, né? Antes e tal. E aí fui para cervejas especiais para beber menos também, né? Menos e melhor. Menos melhor. Mas hoje... Aqui, ó. Hoje o vinho me agrada mais, assim, né? Uhum. Mas eu gosto muito de cerveja também, enfim, né? Adoro. É um prazer aí experimentar. E Eu parabéns, lembro. viu, Paulo, pelo projeto aí, bacana Obrigado, demais, viu? valeu. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu lembro no começo, que a gente fez o curso de sommelier e tal, Belo Horizonte estava bombando, efervescente nessa questão de cerveja. Uhum. Tinha os dinossauros que, né, Deus o tem, nosso xamã, Falcone. O pessoal começou a fazer cerveja lá atrás, que não tinha nem equipamento, Década não tinha de nem 80, insumo, né, cara? e Eu não era não nem tinha nascido. internet, ia lá É. pra fora pra aprender. Aí eu lembro da Falk, da CUD também, das primeiras, a Krug, que tinha a isso. cervejaria lá no Belvedere, que na época era só clara, escura e misturada, né? Eu lembro da Três Lobos, que depois virou a Barca, que era aquela boate, né? Que Tinha o começou Albanos ali. que serviu o chopp Albanos, Krug. tinha o chopp deles, tinha a Taberna do Vale, que também Verdade. já acabou. Algumas, né? Não sei se eu tô esquecendo Vals. de alguma. Vals são as primeiras, né? Depois começou a ter outras cervejarias e nessa época, eu lembro que começou, aí entrando na questão tributária, em 2011, 12, eu lembro muito nitidamente de começar a ter muita importação de cerveja para o Brasil. E cervejas boas, que a gente não conhecia. Eu lembro que a Watla, amiga nossa, até da Confess, que tá aí a taça. Tô aqui bebendo a taça das meninas. Ela era Podemos fazer um brinde para liberar aqui o primeiro gole? Senão a gente vai ficar só falando. Saúde. Saúde. Sucesso ao projeto. Nossa. E o melhor de tudo é poder degustar uma cerveja maravilhosa dessa sem frescura. Mas diga lá que você estava no raciocínio. Que aí a Watla era da... Acho que era Bierwein. Isso mesmo. E ela trazia... Trazia tudo, cara. Trazia Sculpin, Erdinger. Sculpin. Agora o pessoal tá com a Ballast Point Sculpin sendo fabricada no Brasil. É mesmo? Por representação. Ballast Point é lá da Califórnia, né? Isso. Sim. Eu fui Que lá era uma cervejaria das lá. melhores na época, 2013. Era É. todo mundo assim. Era Ballast Point, era aquela... Brooklyn, lá dos Estados Unidos, Isso. era a própria Lagunitas, que Sim, agora... Erdinger que eu falei também. A Erdinger, Goose. aquela Não, a Goose Lagunitas Island. não tinha não, Paulo. Tinha. Eu lembro de tomar Lagunitas. Não. Ballast Point, Sculpin, você tinha uma... o Leomil vai lembrar muito aqui, né, cara? Porque o Leomil tá nos bastidores aqui, pra quem não tá assistindo. É o nosso contra-regra, operador e tudo aqui, que também é cervejeiro. Dinossauro, sommelier, tudo, fez curso sommelier comigo. Mas ele vai lembrar tinha melhor que confraria nós, do porque ele malte. comprava, né? Umas Lagunitas, ela vem... Depois, inclusive, cara, eu vim com ele de propósito, porque eu tenho uma dívida de gratidão enorme com essa marca, né? Eu tô completando 10 anos de carreira, em 2024, e... eu sou convidado a ir para a Heineken por 2 motivos. O primeiro deles é a chegada da Lagunitas no Brasil, Bacana. pela primeira vez. Você Engraçado... Hã? Você trouxe pra cá? Não, a Heineken trouxe, né? Ah, tá. Engraçado você estar contando de Ballast, porque hoje eles produzem dentro de um sistema que é o sistema de homologação. Então, por Isso. exemplo, a Heineken
homologou, né? Primeiro veio a compra parcial da Lagunitas, depois veio a compra integral em 2019 ou 17, se eu não me engano, enfim, são esse intervalo de anos. Uhum. E aí, através do processo de homologação, a Heineken passa a produzir, vender e distribuir, mas com a marca já sendo dela, né? Então foi um processo, foi uma paquera, para depois haver aquisição, para depois realmente E hoje é linha expandir. de produção, né, industrial. Mas é uma cerveja especial. Isso. Então, o pessoal fala, cerveja artesanal, cerveja especial, até para todo mundo entender. Isso. Cerveja artesanal é feita lá em casa, de forma artesanal. O cara tá começando, testando a Panelinha receita, de 20 litros, com os amigos, um virou negócio bem... indústria. Isso é uma coisa que até no próximo episódio provavelmente vamos falar de empreendedorismo, tributação, empreendedorismo sobre cerveja, que quando vira indústria, e a indústria cervejeira é um negócio, é uma fábrica. Total. Porque Total. muita gente tem esse romantismo de sair da panelinha agora... Peguei meu FGTS, peguei tudo e vou produzir minha cerveja. Meus amigos gostaram e tal. Aí entra mapa, imposto, CNPJ, licença, distribuição, marca, rótulo e por aí vai, né? É complexo. Mas eu estava falando é que começou a ter importação e não era tão caro, o dólar estava favorável. E aí a gente começou a experimentar muita coisa boa nessa Demais. época. A gente foi muito feliz durante um bom tempo. Dogfish Head, Duvel, Chimé. Nós vamos ficar aqui até amanhã. Tem várias. Isso aqui é ano. 2011, 12, 13. Aí, 2000... Aí até eu quando morava no Rio, 2011. Aí comecei a experimentar, mas não sabia que eu estava experimentando. Aí, 2012, já estava aqui. Falei com meus amigos, tô adorando essa cerveja e tal, mas não sabia o que eu estava bebendo. Muita gente até hoje vai no supermercado, vai no Verde Mar, no Supernova, pega lá, que é tanto de cerveja... Escolhe pelo rótulo. Isso aqui tá bonito, com tem uma certeza. caveira, isso aqui e tal. O cara não tem nem ideia que ele tá pegando uma cerveja Russian Imperial Stout de 10%, 12% de álcool e escura. Aí ele toma e fala assim, nossa, mas eu nunca vi isso. E isso acontecia comigo. Eu falei assim, cara, eu tenho que entender se eu gosto de cerveja, o que eu tô bebendo. Fiz o curso. Aí depois que eu fiz o curso, Leomil fez o curso, você depois fez, vários amigos foram empreender. Aí veio aquelas crises de impeachment, aquela confusão toda e tal, tudo ficou caríssimo, mas isso teve um efeito positivo para o Brasil. Por quê? Ao mesmo tempo que abriu e chegou importadas e possibilitou muita gente conhecer o que não conhecia, e outros estilos, outros sabores, e todo mundo ter curiosidade, possibilitou depois, com essa redução desse mercado, ficou muito caro importar, produzir local. E aí a lógica americana de beba local, beba cerveja fresca, local, de qualidade. E aí vem a segunda leva, que é de outros amigos que vão participar aqui, Tarim, Koala e por aí vai. Isso nós estamos analisando muito contemporâneo, né? Assim, igual falando... você falou lá de década de 90 pra cá. Eu vim lá recente, né? de 90 para 2000, 2010 e até agora, né? Isso. Mas assim, voltando aqui ao tópico, porque a ideia é a gente falar de tributação e cerveja, ou vinho. Se vocês quiserem, depois tem um vinho aqui para nós aqui, ó. Paulo, como que você vê, eu estou acompanhando, né? Porque sou tributarista, o Heitor deve estar acompanhando, né? Como de cidadão leve, aí, né? como cidadão, as notícias. A gente acompanha há 10 anos, né? Mas, sobretudo, como consumidor, antes de ser do mercado, a gente também presta atenção, né? Exatamente. Que é muito o que a gente falou, né? E a ideia é essa, que assim, muita gente vê as notícias, a mesma coisa de cerveja, vê lá e não sabe o que está bebendo, o que é bom, o que é melhor, e não é especialista, e nem precisaria ser. E tributação também é a mesma coisa. O Brasil virou uma questão tributária tão complexa, tão caótica, que ela repele o cidadão. A maioria das pessoas, se nem os tributaristas, conseguem interpretar, entender tudo e chegar num consenso. Para você ter uma ideia, qualquer negócio que você for empreender no Brasil hoje, Paulo vai me corrigir se eu estiver errado. Não adianta o tributário chegar assim, qual que é a tributação de tal coisa? Em qual lugar, qual cidade, qual estado, qual produto e de onde para onde. Porque tem 1 milhão de exceções. Você não tem assim, uma regra. O ICMS é tal. Complexo, cara. Não, aí você tem o ICMS, você tem o PiscoFins, você tem um regime especial, você tem um diferimento, você tem
uma isenção, você tem um regime especial para piscofins, outro para ICMS, você tem Sudene, você tem... É muita exceção. Taxas e taxas. Taxas e exceção. E o Paulo ainda, como ele atua muito em mineração, siderurgia, ainda envolve mais outros royalties, tributos, que não é tributo, né? O CEFEM e tal, aquela discussão. Como que você vê, assim, falando assim, a gente começar a falar aqui da reforma tributária, que primeiro, depois de quantos anos? 20 anos tramitando, né? Bom, desde a década de 60 que o Brasil quer fazer outra reforma tributária, né? O nosso sistema tributário, na verdade, está afincado lá em 1960. Que era o ICM lá antigo. Porque foi quando a gente criou, né, a Constituição lá da época, né, criou um sistema muito parecido com o nosso, né? E aí a tributação do consumo, principalmente o que a gente está falando, já baseada na economia da época, que é uma economia de comércio, indústria e serviço, né? Não tinha nada digital. Não tinha nada digital, nada disso, né? Então, quer dizer, depois veio a Constituição de 88, que, de certa forma, incorporou esse modelo dessa época, né? E não mexeu muito, não, quer dizer, são alterações muito pontuais em termos de estrutura, né? E, então, quer dizer, a gente entrou numa revolução digital total, né? As bases da economia mudaram completamente e a gente continuou com o sistema tributário as bases tributárias, anacrônico, né? De manifestação de riqueza. E a complexidade que você falou, muito em razão disso, né? A gente fica discutindo semântica no Supremo, né? Até hoje. O que é serviço, o que é mercadoria, né? Conceitos. E o tempo inteiro sendo desafiado pelas novas formas das relações econômicas, né? Então, a reforma tributária, ela sempre foi uma necessidade muito pautada nisso. E nunca o legislativo acompanha a velocidade das mudanças da sociedade. Normalmente ele vem a reboque, atrasado. Que bom, né? Porque a sociedade ela tem que realmente mudar primeiro, né? A sociedade, se ela for o tempo inteiro direcionada pelo legislativo, aí a economia planificada e tal, né? Não o legislativo puxar a sociedade, mas eu falo assim, o legislativo, até eu acho que com o mundo digital, vai ter que ser mais acelerado. Você vê aqui hoje até essa questão de voto digital, os caras... O problema é o seguinte, a sociedade muda, o legislativo não legisla, aí vem o Poder Judiciário querendo dar pitaco. Exatamente. Aí é o ativismo judicial, né? Esse é o problema. Então a omissão do legislativo faz do judiciário uma coisa muito maior do que ele deveria ser, né? E tem muita gente que culpa, o judiciário tá entrando... Cara, mas desculpa, o legislativo se omitiu. Eu fui demandado. Se eu não for demandado, agora se eu for demandado, eu tenho que me manifestar. O problema é que você está respondendo a cabeça de 11 ministros, às vezes por uma questão que envolve... Aí você vai muito além do tributário, né? Fora do tributário, isso é super complexo. Nós começamos no tema mais polêmico que existe, né? Que é o ativismo do Supremo hoje e de outros tribunais aí, né? Vamos nem entrar nisso. Mas na parte tributária, né, o que a gente tem é isso. Quer dizer, você joga para o judiciário praticamente fazer uma política tributária que o legislativo não fez. E é o que nós experimentamos nos últimos anos, né? Então, eu costumo falar lá que a gente teve tanta decisão de tribunais superiores, né? O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Nos últimos 10 anos em matéria tributária, mas foram tantas decisões e tantas decisões desses tribunais mudando o seu entendimento anterior sobre o mesmo assunto, que era inevitável ter que fazer uma reforma para, de fato, refundar o sistema tributário. Hoje você tem no Brasil, de indireto, nós estamos falando da reforma tributária de consumo, que é a tributação indireta, que é sobre consumo. ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS. O que o governo está propondo? Juntar no IBS, né, o ICMS, o IPI... Não, no IBS é o ICMS e o ISS. O ICMS e o ISS. Isso. E o PIS e COFINS na CBS. Junto com o IPI. Junto com o IPI. E o IPI não acaba totalmente por causa da Zona Franca de Manaus. Isso, vai ser uma punição, né, para justificar a Zona Franca, o benefício da Zona Franca. Uma compensação, né? Só que cria um IS. Imposto seletivo. Que o pessoal chamou, aí a gente que é tributarista, todo mundo fala assim, o imposto do pecado, como se nunca tivesse existido. Isso é coisa de... Tudo no mundo... Isso é coisa de proibicionista. E é coisa da linguagem. Coisa de pecado, Paulo, moralismo. Quem gosta de direito, gosta de ler, escrever, interpretar e falar. Só que tributarista tem que ler, escrever, interpretar e resumir em inglês e ainda fazer o cálculo, ainda fazer o número. Né? Mas, Paulado, só para dar uma leveza no tema, né? Cara, se a gente parar para olhar a cultura cervejeira, todo mundo aqui sabe que lá nos primórdios já tinha isso, né? Sim. Taxação em saco de malte,
Código de Hammurabi, quando você vai lá na Mesopotâmia, na Suméria, tem várias referências históricas que falam dessa... Então, cara, não é de hoje isso, né? Sempre tem Todo produto de grande consumo humano é muito tributado, porque é onde dá mais receita arrecadatória. Sim. Então, pensa, quais são os principais produtos que sustentam os estados brasileiros? Energia elétrica, combustível. Paulo sabe. E telecomunicação. E telecomunicações. Que são o quê? CMS ST. Já ouviu falar da ST? Sim, substituição tributária. Que antecipa e recolhe antes. Por quê? O Estado não tem trabalho de fiscalizar, vai lá nos grandes, os grandes arrecadam para os próximos. E aqui... Ainda tem o preço de pauta, ainda tem o MVA, que é um absurdo. E que foi um imposto que disseminou as distribuidoras de cerveja, né? Exatamente. Porque com essa substituição, muita distribuidora quebrou. Exatamente. Tirou o intermediário, né? Tirou. Aí, ó, tá vendo? Ó, só dando umas beliscadas aí no tema. Tem muitos planejamentos, por exemplo, muitas empresas, muitas cervejarias. O cara vender direto da fábrica e aí ter o brewpub é melhor. Porque se ele tem que vender para um distribuidor, um representante, para depois vender para o PDV, para depois ir para o consumidor final, a carga tributária vai ser maior. Sim. Né? Então, assim, tem muitos detalhes. Sabe? Nós estamos falando só de cerveja. Não, é a ponta... Não falando, se você falar de lítio, é outro universo. Se você falar de água mineral, é outro universo. Tudo tem. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, a gente tem 5 tributos que aí vamos resumir, vamos unificar. O ideal, que todo mundo idealizava, é ideal bem utópico, né? Porque era um IVA. Estados Unidos e Europa, é um IVA, um VAT. Um só, né? Para toda a União Europeia. Estados Unidos não é para todos os Estados Unidos, porque tem também... Lá eles têm o... Sales tax, né? Sales tax, imposto de consumo local, né? Aí realmente quem paga, quem foi lá, já viajou para lá, sabe. Você paga na hora ali, né? O produto na prateleira sempre é sem tributo. A hora que você vai pagar tem plus taxes, né? Dá clareza. Dá clareza, porque você sabe, você sente no bolso na hora de pagar, que você vê que o produto ali na prateleira e não está tributado, né? Pelo menos por esse imposto. E na hora que você vai pagar, vem uma continha a mais, é um percentual, fica lá na nota, até para um restaurante e tal, sempre é assim, né? E ainda tem aquela questão, se você está voltando para o seu país, você pode ir lá e pedir ressarcimento. Né? Isso na Europa, nos Estados Unidos e tal. Aqui, esquece. Nem o contribuinte, pessoa jurídica grande, consegue ressarcimento, quanto mais pessoa física. Nós que somos, nós não, eu aqui nessa sala, que sou leigo, a gente fica assim, né? Pô, é tipo uma legislação ambiental. O Brasil tem uma super legislação ambiental, parabéns, mas, cara, que na prática não é aplicada. Então, assim, teoricamente, e de novo, tá, gente, pelo amor de Deus, falando como leigo, é como se eu quisesse dizer assim, cara, ter o computador super fodão, que sabe taxar fodasticamente, mas o imposto não volta, cara. E esse talvez seja o cerne da indignação da galera, né? Mas... Porque se voltasse, cara, da forma como a gente gostaria, né? A gente talvez não questionasse tanto mas essa aí máquina, o Brasil, né? aí já entrando, aí é outro seara, mas assim, é a seara de a carga tributária é alta ou não é, se você olhar na média de outros países, não é tão alta, tem países que paga-se muito mais, mas você tem muito mais retorno, que aí é o direito financeiro, que é fiscalização dos recursos. Então, o brasileiro, na maioria, não fiscaliza nem o que paga, porque já parte da premissa que o Estado está me sacaneando, está me tirando o dinheiro que eu preciso e não me devolve nada. Então, existe uma lógica muito forte de sonegar. E o fisco já parte dessa premissa, que todo mundo é sonegador. Sim. Só que o fisco foca nas grandes empresas, que é onde é uma enxadada ou uma minhoca. Porque não vai pegar pequeno. Eu estava falando do simples, o cara sai do simples, vai para o presumido, aí cresce demais, vai fazendo essa... até ele ficar grande, que aí não dá mais. Aí o que acontece com os grandes, que é o que a gente atua? São assim, ó, lupa, Receita Federal. Esse computador não é para olhar a gente, é para olhar grande. Pessoa física, relaxa. A não ser que você seja o Paulo Honório e tal, aí você não vai ter problema. Mas o resto, só pra encher o saco. Eu caí na malha fina uma vez, viu? Uma vez, foi nas aulas. Eu também já caí. Umas aulas que eu dei na faculdade.
Eu dava aula lá quase que por prazer. Mas eu não falei que você só nega. Eu falei que você paga muito tributos. Eu falei, foi isso que eu entendi. Eu também. Eu já caí na mão por erro de declaração. Eu dava quase que por prazer. Os caras ficaram me pagando. Eu nunca nem fui sacar o dinheiro que eles me pagaram. Imagina se eu ia declarar no imposto de renda. E o brasileiro é bom, cara, de pagar imposto, de boleto, as coisas. O cara é honesto. No geral, se o fariseu baixo, né? O cara é bom de pagar, ele não quer... mas o problema é que... Aí o que acontece? Estava falando. Aí, como tem essa lógica já de arrecada, o dinheiro não é aplicado no que deveria, tem muito desvio, tem muito... O Estado corrupção, muito inchado, né? E muita lógica toma lá da cá. O Brasil é muito isso. O brasileiro, ele é um comerciante. Ele vende tudo. Sim. A natureza do brasileiro é de comerciante. Sim. Só que a gente não é, eu fico até brincando, o carioca é um comerciante muito esperto, só que ainda chega o chinês ainda é mais esperto que a gente. Não à toa que hoje eles estão, né, dominam a manufatura mundial. Sim. Mas o que acontece? O cara vai lá tributar. Se eu tivesse uma legislação clara, simples, cumprida à risca, sem sacanagem, e que o governo utilizasse os recursos, prestasse conta, vai haver prestação de conta, mesmo com a lei da transparência já é difícil. Limpo, né, Paula? Aí, o que o contribuinte, muita gente fica nessa revolta, já, não, porque o Estado... Aí já parte da premissa de sonegar. Como já parte da premissa de sonegar, o fisco também já parte de uma premissa de confronto. De todo mundo é sonegador. Então eu vou... E como tem realmente muita fraude, o Paulo estava falando, principalmente crédito e PIS/COFINS, que é um tributo que lá atrás, olha para você ver como é que é um jogo de Brasil vive uma crise de confiança. Ninguém confia em ninguém. Então lá atrás, o governo virou e falou assim, estava começando, 2002, lá na sua Minas, virou Gerdau. Vou transformar o PIS/COFINS de cumulativo e não cumulativo. Beleza. Mas não vai ter aumento de carga tributária, tá? Igual agora a reforma. Não vai aumentar nada, vai simplificar, vai ficar legal. Aí todo mundo, beleza. Passou de 3,65 para 9,25. Já começa por aí. A alíquota aumentou quase 3 vezes. Não, mas você vai ter crédito do que você compra. Beleza. PIS/COFINS é sobre receita. Ainda ficou discutindo anos o que era receita. Até hoje, o que é o conceito de receita, teve que ir para o Supremo, tudo tem que ir para o Supremo, porque no Brasil, né, tudo o Supremo tem que dizer a palavra final. Aí, beleza. Só que ele tributou PIS/COFINS no conceito de produto industrializado, IPI. Então, assim, insumo, matéria-prima, o que eu preciso para fazer receita? Toda despesa que eu preciso para gerar receita. Mas não é só matéria-prima. Para eu gerar receita de um celular, não é só... o vidro, os eletrodos, tem as despesas que não são de produção, não é custo de produção do produto, são despesas lá da área administrativa, despesas de pessoas, despesas de segurança, saúde, etc., ambiental, etc. Isso foi anos, de 2002 até 2017. Não resolveu ainda não. Não, mas o conceito da essencialidade, o STJ foi em 2017. Eles criaram uns conceitos abertos, né? Essencialidade e relevância, enfim, para resolver casos concretos. E agora tem que pegar o caso concreto e botar no conceito aberto. Aí tem... Não, ficou anos assim, aí todo mundo discutindo, aí os advogados... Aí por que tem... Aí que eu falo, cria dificuldade para vender facilidade. Então cria dificuldade legislativa para vender exceções. E aí os advogados também, como os caras não respeitam a Constituição, né? Aí vamos criar tese, oportunidade. O advogado tá ali para ajudar o cliente, pô. Só que muita gente, antigamente, não acreditava. Essa tese do ICMS na base do PIS/COFINS foi disruptiva. Porque muitas empresas não acreditavam. E muitas empresas de fora, principalmente. Imagina um francês, um japonês, um alemão. Lá não existe isso, ficar discutindo. Não, porque a Receita Federal falou, é isso. Então o cara não entende que tem que discutir com a Receita se eu posso tomar crédito ou não posso. Deveria ser uma coisa que pergunta. Receita, posso? É uma coisa pouco cidadã, né? Eles acham, o japonês, ele acha que a empresa brigar com o Estado é uma coisa muito afrontosa, assim, né? Quase imoral. É cultural, né? Cultural. Só que aí o que aconteceu? E não tem lógica realmente. O ICMS é um tributo. O Brasil já começa tributo sobre tributo. Então o ICMS entrava na base do PIS/COFINS. Só que o ICMS não é a receita da empresa. Eu arrecado, repasso para o Estado
Se tem 18% na nota e eu aplico 9,25% sobre aqueles 18%, não é receita minha. Ela só poderia virar receita minha se eu tenho tanto crédito de ICMS que na hora que eu vou pagar meu ICMS, meu débito aqui, 18% sobre receita, menos 18% sobre crédito, eu mato um com o outro. Então, eu não gerei nada. Então, na prática, aquilo que eu passei para o cliente, que é quem paga, o cliente final é quem paga, virou, eu embolsei. Só que eu tenho que prestar conta para o fisco. A maioria das empresas, esse ICMS que entra na base do PIS/COFINS, que ela repassa para o Estado, não é receita para ela. Só passa no meu caixa, transita e vai. Aí vai explicar isso para juiz, para, né? Até hoje ainda tinha muito pessoal do setor de contabilidade, né? Que não concorda, que isso é um absurdo e tarará e tal. Beleza, ganhamos. Aí todas as empresas foram lá, 700 milhões, 1 bilhão de crédito. Empresas que entraram com a ação lá em 2004. E aí virou o quê? Judicialização de tudo. Por quê? Se eu não entro com aquela discussão e depois chega lá na frente, o STF decide a favor das empresas, você não entrou, como é que eu ser gerente tributário? Explica. Lá pro seu CFO, pro seu Marquinhos lá fora. Não. Problema. E aí, o que eles fazem para piorar? Modula os efeitos, ou seja, tributou ilegalmente durante 15 anos. O caso do ICMS na base do COFINS foi de 2002 a... foi até 2019. 17. Não, mas que transitou em julgado. Acho que foi 17 modulação. Aí, cara, você passou anos, aí o governo fala assim, não, daqui para trás, como vai ter um impacto financeiro muito relevante, é uma decisão, aí o STF julgando de forma consequencialista o patrimônio da União, para não ter que devolver bilhões, mas eu tributei ilegalmente. O Supremo diz que é ilegal. Só que passou anos. Eu não vou te devolver, não. Só quem entrou com a ação lá atrás. Quem não entrou é só daqui para frente. E aí depois ainda vem, você vai lá habilitar os créditos, uma burocracia, aí começa a Receita te questionar tudo, te pede documento lá de 20 anos atrás, que não era nem digital. Bom... Aí entra a máquina burocratizadora. Mas vamos entrar na reforma, que é o tema. A gente está, então, unificando ICMS e IPI. A gente pode abrir a outra aqui já, né? Pode ser, explica ICMS, aí, né? ISS no IBS e... PIS/COFINS e IPI. PIS/COFINS e no CBS e tem o IS. O que você acha, assim, a gente já passou emenda constitucional, já passou na Câmara, agora está no Senado, né? PL 68. O 108 foi aprovado ontem. Foi aprovado ontem, eu vi. E o 68 também já tem um monte de emenda. E tem uma coisa, né? No Brasil a gente fica, os tributários ficam tentando acompanhar e ler, e toda hora sai, aí sai 500 páginas, todo mundo tenta ler, todo mundo pede um resumo. Quem faz o resumo? Aí o Paulo vai lá e faz o resumo. Tem algumas coisas, amigo. Outras eu também tem que ler o resumo de alguém. Aí, beleza. Aí a gente, na hora que você começa a entender, eles vão lá e mudam, e muitas vezes o que sai aprovado... Foi aprovado aos 49 segundos do tempo, de madrugada, um texto que ninguém viu. E sim. O que você acha que, assim, do que está sendo discutido, assim, dos impactos, né? Assim, você acha que vai melhorar, você acha que vai piorar? Como é que você está vendo isso? Então, vai melhorar, porque piorar é muito difícil, né? Então vai melhorar, tá? Mensagem é positiva. Eu gosto de você tá vendo com essa visão, depois que eu falei da pandemia. Tá vendo? Eu já ouvi um slogan assim, viu? Pior que tá, não fica. Esse slogan é bem conhecido, viu? É muito difícil piorar o sistema tributário brasileiro, né? Mas tem virtudes na reforma. Né? Assim, se você for pensar, a parte da não cumulatividade, né? Que é essa questão dos créditos, você me falou muito aí, esses créditos vão melhorar, né? Hoje é muito difícil esse assunto dos créditos. Tudo é polêmico, né? Então é muito difícil tomar crédito, é muito restrito, né? O Estado fica perguntando, mas... Entra em contato com o produto. Tem contato, desgasta, não desgasta. Produto intermediário. Exatamente, é a confusão, né? O ativo mobilizado é diferido, que é a confusão toda, né? Então assim, aí o cara tem o crédito, pede pro Estado, exportador, o Estado não dá. Fala que só se tiver certidão negativa, não pode ser positivo que é feito de negativa. Tem que ser negativa. Aí fala que você vai ressarcir 7 milhões por mês. Aí tem um cliente nosso lá que acumula 10, ele sozinho por mês. Aí vem as auditorias, você tem que fazer o write-off desse crédito e tributar imposto de renda. Hoje é muito ruim, entendeu? E não só pela complexidade, né? Mas também pelo fato da gente ter um federalismo, né? Quer dizer, um país que tem uma característica diferente se for pensar num Chile, num Peru, né? Enfim...
São países menores e unitários, né? O Brasil é muito grande, complexo. Mas muito grande com muitos estados e interesses. municípios no federalismo. É. Essa questão do município também ter competência tributária para criar tributo e cobrar tributo é uma coisa muito brasileira, né? E não tem recurso suficiente para bancar a responsabilidade constitucional que às vezes, né, o município, o estado tem. Então unificar os tributos, ainda que seja 2, é melhor do que você ter tributo em todos os níveis federativos. É. Então você vai ter hoje 2 níveis na reforma, você vai ter 2 níveis federativos. Um que une estados e municípios e outro da União. Isso. E os 2 tributos teoricamente idênticos. Sim. Mesmas bases, mesma regra, lógicas. tudo e tal. Então, óbvio que a gente vai ter divergência de interpretação, porque são 2 fiscos diferentes, né? Então, um fisco que é o comitê gestor, né, que une estados e municípios, e o outro que é a Receita Federal. Que vai ter um poder enorme esse comitê. Claro, a Receita Federal que vai mandar, né, nessa história toda, porque se vai ter que harmonizar o entendimento, que é um tributo Imagina, o com a cara mesma mais regra, poderoso do Brasil vai ser o presidente do comitê gestor. eu acho que vai ser a Receita Federal. O secretário da Receita Federal vai exercer um poder sobre estados e municípios, porque a diferença técnica é muito grande, né? De estudo, de treinamento. Tudo. Assim, da capacidade da Receita Federal em termos de estrutura, a gente falou de sistema e tal, mas também de capacidade técnica. Sim. É muito grande. Então, assim, tem a ESAF, né? A Escola Superior deles, os caras... eu não sei como é que funciona isso lá não, mas assim, o ponto é que eu acho que vai ter esse aspecto. Né? Mas assim, melhora. Melhora muito em relação ao que tá. Agora, óbvio que tá cheio de defeitos, né? E, enfim, aí vai ser a nossa garantia de proventos como tributaristas aí pelos próximos 20, 30 Até anos. a morte. Infelizmente, a gente tava brincando, né, nos grupos tributários, assim, ó, tributarista não morre de fome, ele sempre vai ter trabalho. Lógico. Mas assim, pode ser que ele morra no caminho, né, de estresse, de preocupação, de ansiedade. E tal. Exato. Mas, por isso tem que ter cerveja e vinho, né, pra gente É. dar uma amenizada, né. Aqui, só uma pergunta de novo, né? Como leigo. Eu tô como leigo da história, que muito provavelmente virão outros aqui, né? Mas antes de você falar disso aí, que cerveja que é essa que você abriu aí? Vou deixar o Paulado apresentar. O Paulado é sommelier também. Essa é a Hanks Beer Turmalina Negra, lá de Juiz de Fora. Uma Russian Imperial Stout. Eu abri. Barrel-aged. Que a Hanks é hoje a melhor cervejaria de Russian Imperial Stout do Brasil, na minha opinião. Eu abri ela aqui já. E ela sem é servir, já veio um. Maravilhosa, cara. O aroma dela... Vocês vão me servir ou eu vou ter que pedir? Você não foi servir. Não, o Paulo, Faça as honras. faz as honras Aí, ó. Obrigado, viu? O que eu ia perguntar é, Tá bom, obrigado. no final das contas, tudo isso que vocês estão falando aí, e pra turma que vai assistir, Sim, né? sim. Principalmente leigos igual eu, isso não seria tipo um 6 por meia dúzia, não? E se não for, se a resposta for não, o porquê de não ser? Eu vou Entendeu? tentar... Na minha opinião, o Paulo complementa. E ele tem razão no sentido que a ideia, o projeto, o que está sendo construído é bom. O problema vem nos detalhes, nas exceções. Né? O diabo está nas exceções, nos detalhes. Unificar tributos, ótimo. Menos complexidade. O ideal era 1, mas tudo bem, ser 2. Que tenham mesmas bases, que eu tenha crédito integral sobre todo, que já vimos que não vai ser tudo, né? Despesas, Não vai ser tudo. Mas também aí o advogado não pode ganhar despesas dinheiro. Se for tudo, como é que você vai ganhar? Não é? Previdenciárias, não é? De previdência. Eles chamam isso aí de benefício indireto. É tipo assim, ó, você trabalha na minha... Você é funcionário, né, da Heineken, não é isso? Tem Sim. Visa, alimentação. Muito bem, então você vai ganhar um veículo aí pra você andar pelas cervejarias parceiras, certo? Perfeito. Só que eu vou deixar você usar no final de semana. Se você usar no final Né? de semana, não pode tomar Aí a crédito. empresa vai comprar o veículo e vai te deixar usar pra trabalhar, mas você vai usar também no final de semana. A empresa comprou o veículo, ela não vai ter direito a crédito. Sobre a despesa. Não, de- aí, só que eles criaram um mecanismo que é o seguinte, para anular, é muito técnico, mas É. assim, para anular o crédito, eles tributam no fornecimento. Mas na assim, prática não vai ter direito a Mas crédito. assim, vamos pensar assim na prática, respondendo objetivamente a sua pergunta. ICMS. São 27 estados, 27 legislações, Alíquotas diferentes. alíquotas diferentes, exceções, regimes especiais, diferimento, cada um é um universo. E muitos não têm legislação nem online disponível, é uma dificuldade para achar. É. O Paulo sabe, o advogado sofre para achar a legislação, para achar como Imagina é um que município de 1000 habitantes, peticiona. você Aí, entra em site. município. Como é que é a legislação do município? São Sim. 4.500 municípios. Aí você tem exceções. E a regra, Lei Complementar 116, que é a base do ISS, é igual para todo mundo. Cada um regula de um jeito. Então, consultoria, num é 2%, no outro é 3%, no outro é 4%. E antes ainda podia ser de 0% agora é de 2% a 5%. Então, limitou.
mas o cara faz um monte de exceção. Aí tem redução de... Né, tem as exceções e tal, mas que aí entra na discussão de ilegalidade e tal. Beleza, tô falando de ISS, 4.500 municípios, por aí. 5.570. 5.570 aí. Graças Nossa. a Deus tem um expert aqui. É muita coisa, cara. Aí, cada um tem uma exceção. Então, aí eu tô falando de serviço. E hoje o mundo caminha para quê? Serviço, tudo é serviço. Tudo, software as a service, tudo é serviço. E o que, Isso é aqui é um serviço? serviço. E o que é serviço? E o que é serviço? Cerveja é serviço, daqui a pouco cerveja é um serviço, porque é o serviço de Não é especial? entregar É cerveja. serviço. Exato. Vamos entrar nessa não. Porque tudo em direito tem a ver com o conceito da palavra. E os advogados entram muito no quê? O que você quis dizer com isso aqui? Isso aqui não está claro. Se tem subjetividade, tem como interpretar, alguém vai... Tanto o fisco pode interpretar desfavorável, quanto a gente também pode interpretar. O que não está proibido é permitido. Mais ou menos. Em tese, mais ou né? menos, Bom, mas vamos lá. ISS, então tem um monte de exceção, vai unificar. ICMS, um monte de exceção vai unificar. Então isso já é uma coisa boa. Se eu tomar crédito de tudo, com poucas exceções, tá ótimo. Hoje eu brigo. ICMS, produto intermediário. O que é intermediário? Tudo que eu entro em contato com o produto, se desgasta na produção, é consumido, mas não é integral, é em prazo de 1 ano, mas também não tem vida útil superior a 1 ano, que é de 1 assim, aí já é bem do ativo. Aí entra o conceito contábil, bem do ativo, que é máquina e equipamento, matéria-prima, malte, né, cevada, água, lúpulo, levedura. Isso aí é matéria-prima para fazer cerveja, fora energia e tal. Aí entra aquilo que, vamos supor, entra lá em contato com a cerveja, se eu ver alguma coisa se desgasta, eu nem sei para fazer cerveja. Algum produto químico, né? Algum produto químico, alguma coisa de é consumido no processo. Isso o fisco questionava. E tem o que é material de uso e consumo, que não é utilizado na produção. Aquilo que é, por exemplo, material de laboratório, material lá de limpeza e tal. Aí entra na briga. Mas material de limpeza para... Aí entra o conceito de... Ou seja, falando de cerveja, você, por exemplo, você tem uma tributação e um olhar sobre, por exemplo, o ácido peracético que é usado para limpar, fazer a asepsia do tanque, do que o insumo. Ele pode dar crédito, o ácido peracético, por exemplo, para limpeza... A pergunta é, se você não usar esse ácido aí, o que acontece com o produto? Ele vai estragar. Vai perder qualidade ou quantidade? Sim, ele vai com certeza sofrer na qualidade, contaminação. Né? No geral, vamos então, dizer pronto. assim, Então, sob esse critério, hoje passa a dar crédito. Que é o que a gente chama de relevância. Mas antes... Mas para com certeza tinha discussão. Não, para ICMS não tem, não. Olha que você vê a loucura. É muito ISS complexo. é só sobre serviço. Aí entra o ICMS, o ácido peracético, não entra, não toma crédito. Não entra. Não é matéria-prima, nada a ver, não é matéria-prima, nem intermediário, nem nada. Material de limpeza. É um produto químico. Sim. Do laboratório. Mas é essencial para limpar, senão contamina. Mas para PiscoFins, agora, o Supremo, o STJ diz, não, é essencial, que eu provei que tem uma norma, mas aí, do mapa... Só para falar da reforma. Na reforma, isso vai dar crédito, entendeu? Isso não tem dúvida que vai dar crédito. Então, é nesse ponto que eu falei que melhora. Melhora. Em tese, nós ainda não vimos o resultado final. melhora. Assim, vai ter um restinho de discussão? Vai. Porque senão a gente não trabalha, né? Então tem que ter um restinho de discussão. Deixa o meu economista quieto, que é isso aí. Não, mas vai melhorar muito. E agora, a questão é, vai aumentar, obviamente, porque vai diminuir o custo tributário, então tende a aumentar a margem de muitos negócios. Certo? Eu não consigo, cara, cravar, porque é tudo tão... Tende a aumentar a margem de muitos negócios. Porque, em vez do cara pegar essa redução de custo e repassar para o consumidor, aí falando do bebedor de cerveja, em vez do cara repassar o benefício da redução do custo para o consumidor, ele vai aumentar a margem dele. Que é uma prática clássica no Brasil. Às vezes a pessoa acha assim, o cara tá pagando menos tributo, então a cerveja vai diminuir o preço. Não vai. Às vezes o cara, ele embolsa aquilo. Então, aí já começa. Você estava falando de pandemia e agora que as cervejarias estão começando a engrenar, a reengrenar, a respirar. Não, mas vai repassar, cara. Não, o que o Paulo está dizendo é o seguinte, na prática, hoje tem muito, primeiro, cerveja... E nada contra, viu, gente? Cerveja pequena, Deus, né? Cerveja pequena, cervejaria pequena, cerveja especial. Ele não consegue competir com os grandes. Volume, custo e tal. É indústria, fábrica. Então, muitas vezes o cara vai produzir cigano, né? Ele tem a receita, o cara
estudioso, cara fera. Vou dar um exemplo aqui do Fernando, meu amigo, da Bifreak. Cerveja maravilhosa, cerveja boa, marca boa. Ele não consegue ter volume de produção para... Então, ele vai fazer cigano. O que é cigano? Até para muito cervejeiro saber. Isso chama industrialização por encomenda, na prática. Né? Você contrata uma fábrica para produzir para você. Então, você vai mandar para o cara tem a receita. Na verdade, você usa a estrutura Você usa a estrutura fabril de outra... Isso. Mas você fala, ó, eu quero a cerveja assim, com essa receita, com esse produto, com essa matéria-prima. Ele pode comprar a matéria-prima ou você pode mandar para ele e ele te devolve o produto final. Beleza. Se ele for tributar tudo, ICMS, PIS, COFINS, blá, 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 a carga tributária fica inviável. Aí que começam o quê? As exceções. Aí você tem regime especial para cerveja, em Minas tem, em outros estados também tem, para o cara ter uma alíquota fixa sobre a receita de venda que não é no sistema débito e crédito. Para PIS e COFINS, aí já tem outras regras, outras exceções. Para IPI, mesma coisa. Então, o que está se propondo é que, para a cerveja, aí falando aqui do tema, se eu tenho IBS e CBS, eu vou ter regras claras, eu vou ter uma alíquota, em tese, como o Paulo falou, que estão falando 27,5%, por quê? De 9,25 vai para uns 10 de CBS, por aí, 10 a 12 aí, que, né, considerando o crédito integral de tudo, eles já vão repassar isso na alíquota. E o ICMS, que hoje você tem a alíquota de 4, que é importado, que sai para outro estado, a alíquota de 7, que é para o Norte e Nordeste, a alíquota de 12, e a alíquota interna de 18, 19, aí tem os fundos de combate à pobreza, né? Então, a alíquota média, 15, 16, né? Por aí. Só que ainda tem a questão do gross-up, que é embutir o tributo. Então, se você for ver, quando fala de carga tributária, o Brasil... Você tem que considerar que o Brasil, você entra, o ICMS, um entra na base do outro. Então, o ICMS você tem que embutir ele dentro dele. Aí vai, tributo. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Por isso que as alíquotas... Então, quando o povo fala, tal... Na prática, a alíquota hoje do Brasil efetiva é maior do que o pessoal fala. A alíquota não é aquela. Só que o Paulo mesmo estava comentando antes. Tem papel aceita tudo. E estudo tem estudo de tudo quanto é jeito. Agora, cadê a fonte? Cadê as bases? Porque hoje nós vivemos na era da informação. Toda informação pode ser testada, retestada e confirmada. Você tem que ter justificativa. Então, em tese, eu vou ter 2 tributos, crédito integral, alíquotas definidas, sem muitas exceções, sem regimes especiais, sem exceções, e eu vou ter não vou ter guerra fiscal. Alíquota para todos os produtos igual, né? Exatamente. Esse é o mal do Brasil hoje, né? Tem uma infinidade de alíquotas. Por isso que você vai no McDonald's, não sei como é que é hoje, você não é sorvete mais, né? Sobremesa, coisa assim, né? São essas coisas, assim, né? Crocs, é por questão Crocs tributária. não é sandália, não é sapato, O próprio estilo da cerveja no rótulo. O chocolate, né? Como é que é isso aí? Sim, tem uma questão de que se você classifica ela de um jeito X ou Y, graduação alcoólica. O perfil de tributação. Eu não sou também especialista nem em tributação cervejeira, mas tem. Muitas cervejarias optam por uma nomenclatura X em detrimento de uma nomenclatura Y. De bebidas mistas. Exato. Agora. Porque é o seguinte, o sistema tributário tem que distorcer o menos possível, né, as decisões econômicas, né? Então, eu vou, vou comprar uma banana, eu vou comprar uma maçã. Pô, se a maçã for tributada diferente da banana, o elemento tributário passa a se tornar influente na decisão. Influente na decisão de compra, de consumo, né? Vou chamar de questão locativa, etc., de riqueza, né? Se tudo é tributado da mesma forma, com a mesma alíquota, então o sistema tributário interfere menos nas decisões econômicas. Isso é bom, porque você deixa de criar distorções econômicas. E dá mais visibilidade, né? Exatamente. A tributação não deve ser um fator de decisão de investimento e de competição. E isso é exatamente o que a reforma está fazendo. Então, mais um ponto positivo da reforma. Eu ia usar essa palavra, não fiquei com medo. Porque no final das contas é a busca por um tratamento homogêneo, para todo mundo ter uma mesma regra. A diferença competitiva não vai ser tributo. O cara não vai lá para PQP porque o planejador... por causa do incentivo fiscal. Vai acabar compensa a logística. Mas olha como é que isso é complexo. Porque o planejador, chamado legislador, né? O planejador, ele não conhece a realidade. Da forma como a realidade... Ninguém conhece a realidade. A realidade é totalmente complexa. Né? Então, por exemplo,
Alguém poderia dizer, qual que é o maior concorrente do McDonald's? Burger King. Não é o iFood. Tá entendendo? Mas acaba ganhando parceiro. E começa, tá entendendo? E começa. Posso estar errado também, não sei se eu tô certo, tá? Mas a questão é a seguinte, ninguém sabe quem é o maior concorrente, a não ser eles próprios lá, entendeu? E não necessariamente é o óbvio. Sim. Porque as decisões econômicas locativas, elas não são óbvias, porque é a vida das pessoas, pô. Sim. Você vai comprar um carro ou fazer uma viagem? Aí, de repente, a CVC concorre com a Ford, sei lá, que saiu do Brasil, né? E como é que você sabe se ocorreu ou não um fenômeno ali econômico de concorrência? É muito complexo isso, né? Mas então, se eles são tributados de formas diferentes, né, você tem ali o fator tributário influenciando em tomadas de decisão que você não conhece que estão acontecendo. Mas entendeu? você pode ter no mesmo setor isonomia. E aí, mas entre os setores também é importante, aí que está a questão. Sim, entre os setores também. Por esse fator, entendeu? Então, assim, qual que é a lógica da reforma? Perfume é tributado igual veículo, que é tributado igual roupa, que é tributado igual móvel, etc, etc. Hoje no Brasil, dentro do mesmo setor de cerveja, você tem diferença de tributação. Aí entre as cervejarias, entre os estados e entre os produtos. A gente falar da alíquota é bom, porque a gente joga a bola de volta para a bebida. Pelo seguinte, porque se a lógica é de uma alíquota flat para tudo, óbvio tem exceções, né? Agronegócio é exceção, imóvel é exceção, serviço financeiro é exceção, né? Bom, tem um monte de exceção. Aí é o lobby, né, que sempre está presente em tudo, né? Mas a regra geral é a alíquota flat, é a mesma alíquota para tudo, tá? Mas e como é que o Estado vai fazer, por exemplo, com a questão do IPI que você falou? Que falou assim, poxa, mas eu não quero que o pessoal consuma tal produto, ou ainda que não consuma excessivamente. Como é que a gente faz? Saúde. Como é que a gente faz para induzir comportamento? Sim. Aí vem a lógica do imposto seletivo que entrou na reforma. E ele é diferente do IPI, porque o IPI ele visa você fazer política industrial, Sim. que é sobre produto industrializado. Então você pode pensar a indústria de várias formas, não só sobre a lógica do incentivo a produzir ou não produzir, né? Ou consumir ou não consumir. E o imposto seletivo não. O imposto seletivo, na forma como ele está na reforma, ele serve para desestimular o que for prejudicial, né? A saúde ou ao meio ambiente. São dois mundos complexos, né? Prejudicial ao meio ambiente é tudo. A existência humana prejudica o meio ambiente. Né? Verdade. A gente poderia viver em harmonia com o meio ambiente, mas na lógica. Mas é uma coisa meio não sei. Utópica. Mas assim. Porque você tem necessidades, a gente tem que consumir, a gente tem que tirar da terra, claro, a gente tem que tirar você tem necessidades. Só que essa lógica de consumir e acumular patrimônio, isso está destruindo. Mas a questão é, qualquer atividade econômica humana é prejudicial ao meio ambiente. Sim. Essa é a questão. Qualquer atividade econômica humana. E o que é prejudicial à saúde? Cigarro, bebida alcoólica. Esses são os óbvios, né? Sim. Mas e os não óbvios? Aí começa. Então você vê como que a questão está dentro de estudo técnico. E o que é óbvio que entrou na reforma? Bebida alcoólica e cigarro. Fumígeos, né? Que eles falam. Sim. Que sempre teve a alíquota alta de... Beleza. Sim. Então o imposto seletivo vai entrar para desestimular o consumo de bebida alcoólica ou de fumígeos. Só que quando... Bota minério. Essa aqui é outra história. Já tá de minério aqui, nós vamos pra onde? O ponto é, na bebida alcoólica. Como é que eu vou desestimular, então, a bebida alcoólica? Álcool é sempre álcool? Ou é importante desestimular também com base no teor alcoólico? O que você acha? A minha opinião? Pra mim não tem como diferenciar. Respondendo como leigo, não tem como diferenciar. Esse é um ponto, porque a gente está falando de simplificação, em tese, a gente tem que esperar ainda a regulamentação. Está no Senado, dois tributos, alíquotas definidas, crédito sobre tudo, parece que vai melhorar. Fumígenos é a mesma coisa. Aí vem o IS. O IS é o do pecado, punitivo, tal, do mal. Só que cerveja, aí vem a discussão. Eles estão querendo criar uma alíquota fixa sobre bebida alcoólica e uma alíquota sobre o álcool, né? O percentual teor alcoólico naquela bebida. Qual que é a discussão? E aí nós estamos falando aqui de cerveja e vinho. Ninguém está tomando partido de nada aqui. Aqui é uma discussão técnica, tributária, cervejeira, para a gente
conscientizar e as pessoas entenderem o que está acontecendo no Brasil. Começar a tentar entender. Aqui, ó, vinho. Todo mundo falou que gosta de vinho e gosta de cerveja, né? Tem horário de cerveja e tem horário de vinho. Esse vinho tem aqui... Tem a ocasião. A ocasião, o momento, né? A ocasião. Aqui, ó. Esse é um vinho alentejano, português, 13,5% de álcool, 750 ml. Beleza. Essa cerveja aqui é uma Russian Imperial Stout com 15,3% de álcool, por isso que nós estamos meio vermelho, meio quente, né? Meio suando. 375 ml. Isso quer dizer, então, se eu for partir dessa premissa, então, essa cerveja é mais alcoólica que esse vinho. do que esse vinho. Exatamente. Olha que loucura. Olhando pela senso lógica comum, né? Por quê? Pelo senso comum? Senso comum no sentido, desculpa, eu usei o termo errado. Olhando a matemática. Pelo percentual de álcool. Percentual, né? Direto, absoluto. Mas qual né? que é a outra variável? Você fala da bebida? O volume de consumo? Quanto que eu vou consumir? Não, às vezes a quantidade de balde que foi usada na receita, quantidade de lúpulo, qual perfil de lúpulo. Sim, mas o que vai Uva, impactar tipo na de tributação, uva. que é a grande É o discussão, álcool. e que as empresas estão discutindo, e que é importante. Tá, então, se eu for seguir nessa lógica, eu estou dizendo que cerveja faz menos mal que vinho, ou que uísque, ou que cachaça. Minas tem cachaça maravilhosa. Isso é verdade, de verdade? Eu não Porque sei. eu bebo mais cerveja do que cachaça. Então, se eu acho que cerveja tem menos álcool e eu diminuo a tributação de cerveja, eu vou tomar mais cerveja. Em tese, ela vai ficar mais barata. Não quer dizer que automaticamente vai ser repassado no preço. Mas aí, a cachaça fica mais cara. E aí eu vou beber menos cachaça, mas cachaça eu bebo Mas pouquinho. agora, com essa rápida construção aqui do seu questionamento e a consideração do Paulo, a gente vem na cerveja e dá para fazer um parênteses bem legal. Vamos pegar as mainstreams, as economies mesmo. Cervejas de 4%, 4,5% de teor Sim, alcoólico. as American Lager padrão. Teoricamente, se a gente for basear no teor alcoólico, são líquidos menos Alcoólicos. ofensivos à saúde, menos... Se você olhar aquele Obrigado, essa aquele era a palavra. volume. Menos prejudiciais. Quantas latas o cara bebe? Quantas Para garrafas? começar, É. qual o volume de consumo, Exatamente. certo? É esse que é o ponto. E aí entra a segunda questão. Qual a qualidade do insumo foi utilizado para produzir aquele líquido? Porque às vezes não é só o álcool, né? Exatamente. É um álcool, normalmente, né? A gente sabe que tecnicamente Baixa qualidade. que traz uma fermentação alcoólica de baixa qualidade. Pode Então, até ter metanol, pode até interessante ter você pega, cara, uma cerveja dessa aqui. de altíssima qualidade, com insumos de primeira. Né? Essa daqui que tem guarda de barril. É isso que São muitas processos vezes... mais elaborados. Aí isso Cara, entendeu? Então isso aí... é uma questão de conhecimento, de cultura. O brasileiro ainda acha, e eu falo da minha família, que beber cerveja é beber volume, é o movimento do braço. Assim. Isso é 98%. Tem que ter o copo na mão. Isso é 98%. Então é quase que um processo de... E eu cresci assim, bebendo caixas. Inclusive falecido meu tio meu, que foi esse ano partiu, que Deus tenha, tio Roberto, ele trabalhou na Kaiser, cara, em Esmeraldas, que é a cidade do meu pai aqui perto de mim. Você tá falando dos hábitos, né? Questão de cultura. Cara, bodas de ouro do meu avô tinha 2 caminhões de granel de chopp Kaiser. Granel. Festa para 1.500 pessoas. Você lembra antigamente uns canecos de porcelana? Sim. Que a galera bebia? Tinha muito, cara. Churrascão de clube era normal só... isso, as coleções, Casa né? meu pai tem uma coleção de caneca lá. Então, só pra gente não perder o foco lá, é questão cultural, hábito. Voltando na questão que você tinha perguntado, qual que pode ser a outra, né? Variável. Então, fazendo esse antagonismo, Sim. você pega uma cerveja economy, que tem sim menos teor alcoólico, mas tem uma qualidade, e aqui falando de forma muito respeitosa, uma qualidade realmente inferior. Sim. Né? Então a gente cerveja passa... de massa, de volume. Sim, e aí falando a verdade, a gente ainda tem um percentual muito pequeno de consumidores que de cerveja conhecem especial. isso aqui. Sim. Né? Não é Fazendo 2%. uma comparação esdrúxula, né? Até respeitando o universo do vinho, porque esse vinho é um vinho muito legal que está aqui, né? Não sei se nós vamos dar conta de abrir não, porque nós já estamos bem... Eu já perguntei, se vocês falaram que preferem cerveja... Tá bem legal aqui, mas brincadeiras à parte, se eu fizesse uma comparação de sofisticação, cara, a gente está tomando cervejas
que são do nível de uma Dom Pérignon, do nível de uma champanhe, Sim. ou de um Barolo da vida, entendeu? Mas as pessoas não percebem Não isso. fazem a menor ideia Não. do que é isso. A maioria não Né? sabe. E na hora do vamos ver As ali... nossas elas... esposas, se falassem, não, essa cerveja aqui custou R$120, é uma cerveja maravilhosa, mais alcoólica que vinho, e ela harmoniza com... Não sei o que A lá. menor diferença. Nossa, aí bebe, nossa, coisa horrível. Pouca gente sabe, mas a Amstel é da Heineken, né? Sim. Você vê, cara, a gente que é estudioso, eu gosto Sim, de falar que a gente estudioso. gosta, a gente não é especialista de nada, Exatamente. não. Assim, a gente esquece às vezes, no hábito aqui do dia a dia, por exemplo, minha namorada. Minha namorada tem um paladar muito clássico. Cara, eu custei a entender que a cerveja dela era uma Amstel. Quando a gente vai lá para Campo Belo, que é a cidade dela, que a gente quer tomar uma cerveja mais de boa, a cerveja dela, da minha sogra, é a Amstel. Por quê? Porque é esse paladar mais clássico. Exato. E não tem problema nenhum. Exato. E aí, de novo, né? Até complementando o raciocínio, você pega, cara, é uma cerveja puro malte, que usa uma levedura holandesa, que tem Anos. Daquela décadas, cepa lá. né? Então, assim, Isso não quer dizer que é uma cerveja de melhor teor ou pior. alcoólico Baixo. moderadíssimo, Aham. com uma qualidade de fermentação super legal, né? Legal. E por aí vai. A Só que própria aí Heineken acaba trazendo para entrando tributação. Quem vai tomar, às vezes, vai tomar 30 Amstel. Eu conheço um amigo meu que toma 30 latinhas tranquilamente, né? e ainda sai andando. E vai ter uma tributação menor. Isso quer dizer que faz melhor para a saúde? É. Isso é um ponto... Eu tomo, às vezes, 2 cervejas especiais. 2. Eu prefiro tomar 2 boas. E, às vezes, no churrasco, tomo lá uma dosinha de cachaça. Sim. Ou no jantar, tomo um vinho. Cara, aí que é a questão. Saúde pública, aí a gente voltando a essa discussão. Saúde pública, inibir o consumo de álcool. E aí no Brasil a gente entra em várias hipocrisias, né? Porque Não, cara, isso aí não é hipocrisia, chama proibicionismo. O Sempre álcool, existiu. vamos falar a né? verdade, o álcool a gente adora, faz parte da humanidade. Claro. O álcool, se você for ver, para a humanidade faz muito mais mal do que em termos de saúde pública, em termos de efeito arrecadatório e despesa para o Estado, Uhum. do que agora falando, liberar. Aí o cara fala, liberou a maconha. O cara vai. Não, velho. Só o cara não vai ser preso. Ele vai sofrer lá uma sanção, não vai ficar fichado, mas não é liberado. Sim, exato. Agora, álcool, quantidade de acidente, quantidade de morte, de E aí, assassinato, de novo, de né? violência. Não por é o causa do tema álcool. que Não a é o complexidade que a gente tema. falou, Muito alto. mas existe sim um viés proibicionista, desde sempre, Desde sempre. vinculado à questão do imposto. Sim. A gente sabe disso. Sim. Lógico. Vamos pegar, gente, uma cerveja que todo mundo conhece. É bom dar esses exemplos mais claros, mais práticos, que ficam legais até de ajudar a dar visibilidade. Cerveja de trigo, na época da Lei da Pureza na Alemanha. É. Por que que houve, né, a Lei da Pureza? Reinheitsgebot. Reinheitsgebot. Você custa aprender Lei isso. da pureza. A primeira coisa que você tem que aprender com o sommelier é falar Reinheitsgebot corretamente. Tributação. Você sabia disso? Ponto, cara. Que a origem da Reinheitsgebot é da Bavária. O príncipe, lá esqueci o nome, criou uma lei exatamente para dizer cerveja é água, malte E lúpulo. e lúpulo, porque eles nem conheciam a levedura. É, água, cereais e lúpulo, e o trigo é Era privilégio do duque. Ponto. porque era a produção, fazendinha dele lá, para ele ter o privilégio. Exato. E tinha benefícios e incentivos econômicos. Então, tudo, no final, se você for estudar tudo, tem dinheiro por trás. 100%. Eu acho que esse viés, né, que você falou proibicionista, né? Tem a ver com um certo moralismo também, Sim. né? Falso moralismo. Sim. No Brasil é falso. Essa, né? essa aí não é só a questão de saúde. O discurso da saúde pública é muito bom. É. Mas, por exemplo, colocaram no imposto seletivo um negócio de aposta esportiva. Sim. Por quê? O pessoal não pode apostar agora? Pode nem entrar, né? Ô, esse Eu já papo acho é bom pior demais. tributar IS de minério. Que eu acho um Não, aqui, absurdo. Esse Agora, papo é bom jogo, demais, cara, porque aí traz para a questão do turismo, que é a questão dos cassinos. Ó, vou abrir a última, só pra gente finalizar, porque acho que já tá... Por favor. Se deixar, Mas a gente assim, fica aqui questão até dos amanhã. cassinos, né? Foi legal que vocês foram numa parte mais técnica e agora a gente tá vindo numa parte mais leve, que eu acho que é o que você queria, né? Exatamente. Cara, por que o jogo no Brasil, o cassino, não é liberado?
por que que o cruzeiro marítimo tem uma legislação de cabotagem específica, né? Que permite o jogo quando você está a X milhas náuticas longe da costa. Aliás, não tá lá no LinkedIn não, viu? Mas eu sou ex-tripulante de navio de cruzeiro. É mesmo? É. Então, assim... Que isso, Heitor? Cara, tudo isso... Multitask. Quando a gente vai trazendo, vai, né, batendo esse papo e trazendo para a mesa, tem sim, cara, um viés proibicionista, tem a questão do moralismo, tipo, jogo. O jogo. Por que essas bets estão bombando e não existe Natureza um turismo de cassino É para tão estimular? hipócrita. Eu fui no Tauá Aí sim, de Araxá. Natureza Tauá de humana. Araxá. Na pandemia, quando acabou a pandemia, tinha pontos lá. Fui lá. Lugar maravilhoso, gigantesco. Comida maravilhosa. Lugar delicioso para ir com a família. O acesso, a estrada não é tão boa, mas assim, beleza. Quando foi inaugurado, só fazendo uma parte, foi projetado para ser o maior cassino do Brasil. O custo do Grande Hotel de Araxá, na época, foi o custo do orçamento do Estado de Minas Gerais de um ano. E ele foi projetado, na época, Vargas foi lá inaugurar, para ser, e tinha ponte aérea Panam, direto, Buenos Aires, Santiago, e era um negócio para ser um hub de jogo, né? É. Tipo a Punta del Este de Minas Gerais. Aí o que veio? A esposa do presidente seguinte, não lembro qual foi, que era moralista, mandou proibir, que aquilo era ruim, então durou 1 ano e meio. Custou bilhões. Se fosse trazer a dinheiro de hoje, eu fiz a conta. Eu vi um documentário, até um amigo meu, é um dos diretores do Grupo Tauá e tal, e eu tava lá e falei assim, cara, você sabe, Daniel, você sabe quanto custou isso aqui? Não. Aí eu joguei lá no Google, pesquisei, Bizarro. não sei quantos contos de réis. Cada conto de réis, não sei quanto. Aí foi fazendo a conversão. Era tipo 45 bilhões de reais. Um negócio absurdo. Tá lá, o elefante branco lá. Ô Paulo, ó, de novo, olha pra você ver os fatos históricos. Olha o comportamento dessa esposa desse presidente, que eu nem sei quem foi. Moderação, né? Um comportamento moderatório, né? Será que é assim que fala? Isso lembra de quê na cerveja, Paulada? Temperança. Sim. Que é a origem dos proibicionistas, cara. Sim. Então, assim, quando a gente olha para essa questão tributária, quando a gente olha para esses movimentos de rearranjamento ou de reorganização dos tributos, sempre vai ter um viés de comportamento. Cara, muito. Saúde pública perfeito, que também tem super a ver com a questão de cerveja, sempre, até para definição de estilos. Tem a ver com cultura, tem a ver com hábitos. Saúde, tudo. E aí, no final das contas, a gente começa a reviver algumas épocas da história que tem relação direta com tudo isso. Né? É legal, cara, como é que se conecta. Né? Tributo e cerveja. E você vê que a natureza humana sempre é a mesma, independentemente do período histórico. Né? Sim. Só muda o cenário. Só muda os gadgets. Só muda o cenário. Os gadgets. O ser humano é sempre a mesma coisa, né? Agora, é interessante falar o seguinte, olha, a minha esposa, por exemplo, é médica, né? E... É uma excelente médica, mas você tem que seguir na risca, senão você... Não é nada. Ela é liberal, legalize. Ela é médica. Qual é a especialidade dela? Ela hoje chama medicina funcional integrativa, né? Mas medicina do estilo de vida, né? De viver bem, mas longevidade, ela olha tudo né? seu, o que você come, o que você bebe, o que você faz. Ela passa um scanner em você. Ela que te ajuda a viver bem, dormir melhor, viver melhor, saúde, ter mais libido, entendeu? Ser uma pessoa mais feliz. É a ideia da medicina que eu acho que deveria ser sempre. Sim. Em vez de olhar pro seu coração, seu fígado como coisa individualizada, olha pra pessoa como um todo, né? Tratar saúde, prevenir saúde do que tratar doença. Né? Exatamente. Legal. Cuidar da sua vida, como né? É que é o nome? E não do seu órgão. Medicina funcional integrativa, né? Mas ela fala o seguinte... Muito legal. Eu pergunto pra ela... Samara Neves, quem quiser acompanhar. Nunca tinha ouvido falar, de verdade. Por isso que eu perguntei 2 vezes. Samara Canguçu Neves, quer dizer, tem outra Samara Neves. Né? Joga no Google. Mas aí o ponto é... Ela fala pra mim, eu pergunto a várias pessoas, né? Porque eu gosto de beber, né? Ainda bem que ele ainda gosta, graças a Deus. Aliás, nós não fizemos nenhum brinde, né? Erro fatal. Mas nossa, vamos ter que brindar uma primeira só. Não, vamos brindar de novo. Não, nós não brindamos, não. Essa aqui pelo menos é a Brewstone cheirosa, Saúde. lá de Fortaleza, que eu trouxe. Gostosa. É uma Russian Imperial Stout com cachaça cheirosa, 12% de álcool.
E ela é feita por um amigo irlandês de pai escocês, mãe francesa, casado com a cearense. Que beleza. Gente finíssima. Mas- E o rótulo é a coisa mais linda, né? Quanto mais mistura, melhor fica, né? E tal. O rótulo a gente deixa pra lá, até porque é uma RIS mais fraca que a anterior, né? Então, tá tudo certo. Mas ela fala o seguinte, ó, eu pergunto pra ela, e pra vários Com nutricionistas. todo respeito ao cervejeiro, eu preciso explicar, desculpa. Claro, te cortar. desculpa, vai lá. É porque eu fiz uma brincadeira, gente, com o rótulo. Que é E, do pelo galo. amor de Deus. Mas eu né? vou fazer uma... Porque tudo você tem que Depois nós explicar vamos hoje, fazer uma no Brewstone mínimo Fox detalhe. Blue. Fox Que Blue, aí você tá? põe mais alto, Tá mas bom. é uma brincadeira. Porque realmente, assim, a risa anterior, ela tá mais intensa. Peça aqui. Ela Deixa tá mais o Paulo intensa. concluir. Mas desculpa, viu, Não, Paulo? só porque é uma frase que é muito comum no mundo da saúde, assim, né? Qual que é a melhor bebida, então? E a resposta que tem predominado hoje é a que você bebe menos. Não importa se é vinho, se é cerveja, se é Melhor uísque. bebida alcoólica. Bebida alcoólica, é a que você bebe menos, né? Essa que tem sido a questão. Vai ser mais saudável pra você. Porque a questão é, não adianta nada ter um teor alcoólico baixo e você beber muito, né? Em termos de saúde é ruim. Então assim, o que tem predominado no discurso da saúde é essa questão. Né? Mesmo com as propriedades do vinho, que a gente sabe que a uva tem resveratrol. Mas você tem que tomar pouco. Não sei o quê. Sim, beleza. Não adianta você tomar 2 garrafas de vinho por noite. Sim. Aí a questão é, os caras querem graduar o imposto com base não só no volume de álcool. Tava falando pro Paulo, por exemplo, pega uma cerveja de 2 litros, às vezes tem o mesmo volume de álcool ali dentro que naquelas garrafinhas pequenininhas de uísque. O volume é igual, mas o teor alcoólico do uísque é maior. Do Ele vai pagar pequenininho. menos imposto. Aí vai pagar mais imposto no uísque do que na cerveja. Seria lógica. isso mesmo? Isso aí vai ter que ser um negócio muito discutido, cara, porque não tem sentido. Não faz o menor sentido, é muito incoerente, né? Mas É assim... incoerente dos dois lados que nós já discutimos, que a gente não precisa de Mas novo pra chover fazer no molhado, um né? fechamento aqui, eu acho que foi excelente para o primeiro episódio. Eu acho que a gente entrou no espírito da coisa mesmo, de debater com leveza e falar da tributação e da cerveja. E na próxima, acho que vai ter vinho, porque tem uns convidados aí que preferem vinho e tal. Eu vou falar a minha visão. Eu acho que a reforma é positiva. A gente tem que estar muito atento. E o propósito desse podcast também é conscientizar e as pessoas se interessarem, conhecerem. Porque quanto mais a gente se afasta, o que é complexo, o que é complicado, mais os políticos, as pessoas vão fazendo o que quiserem. Porque, Com certeza, né? cara. Então a gente tem que se conscientizar. E a hora é agora. Já passou a emenda constitucional, já passou na Câmara, está no Senado. O que vai decidir nossa vida para os próximos anos, e aí a partir de 2027, 28, né, já entra o IBS. 26 já tem. 26 já é o CBS Começa com 0,1% e 0,9%, né? Isso. Depois, em 2027, já entra o CBS full. Imposto seletivo. E aí depois, lá em 32, já 33, entra... 33 que vai fazendo a novo regime. transição. Sim. Vai ser o caos para tributarista. Para quem apura imposto, vai ser o caos. Você tem que apurar no sistema antigo, no sistema novo. Causou oportunidade, né? Não, vai ter trabalho demais, mas assim, nem sistema tem. Estão propondo uma coisa que Então, nem cara, sistema tem. Negócio de split payment. Nem a Apple, nem a Google, ninguém tem tecnologia para fazer. Ele vai controlar quanto que pagou, se pagou para tomar crédito. Pagou senão, 2 vezes, restitui. Pagou 2 vezes, restitui tudo automático. É utópico. Nas revoluções sempre tem oportunidades também. É isso aí. Mas assim, vamos acreditar que é positivo, mas vamos acreditar que é positivo e vamos entender. Procure seu amigo, procure um amigo tributarista, procure, se interesse. Em outros episódios nós vamos falar tributação sobre investimento em bolsa de valores. Ninguém está sabendo, estou querendo morder seu investimento aí. O cara começa a juntar um dinheirinho, tá todo mundo aprendendo a investir, brasileiro não sabe investir, só sabe fazer tá dívida. aprendendo a jogar em bet. Jogar em bet, Jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho. Tá lá um monte de gente. Eu conheço um amigo psiquiatra que falou que o cara jogou 180 mil No tigrinho? no tigrinho. Não, Tem gente, loucura, tem aqui, loucura. o brasileiro tava começando a ficar feliz comprando uma meinha lá na China, lá, pagando trem de graça lá. Tributação. Mas você sabe que aquilo ali, nós que somos tributários, a gente sabe. Tinha uma jogada tributária. Os caras traziam um container com um tanto de coisa, porra. falando que era encomenda pessoal. Lógico. Mas não era, entendeu? Então assim, aí quando o fisco não ligava para aquilo. O volume cresceu de forma absurda.
Mas mas eu nesse tive ponto, problema cara, de chegar e... A gente precisa ter o bom senso também que tem que ser uma ferramenta de controle. E nós vamos incentivar. Né? Incentivar a fabricação na China ou incentivar aqui? É isso. A gente Nesse acaba ponto eu sou... exportando emprego. Mesma coisa com carro. A gente está vendo aí. Carro elétrico inundando o Brasil. Né? Não, nesse ponto eu sou com uma boa parcial a favor. Assim, eu acho que a gente tem que também... Bom senso e Eu acho que a estudar. questão é a seguinte, olha, eu gosto muito daquela frase do Milton Friedman que você tem que analisar a política pública mais pelos seus resultados do que pelas suas intenções. Sim. A intenção sempre é boa. Linda. Meu resultado, o que vai produzir? Né? Só que hoje a gente já tem instrumentos para prever resultados de forma muito precisa até, né? Sim. E Ainda tudo mais com isso... inteligência artificial agora. E tudo isso aí que nós estamos falando demanda estudo específico da realidade do Brasil, né? E nada disso está sendo, vamos dizer assim, enfrentado com a devida seriedade, né? Esse que é o ponto. Então, e profundidade. quais são os Seriedade estudos? e Onde que eles profundidade. estão? Esse que é o ponto. Tudo tá... Lembra das palavras? Tudo tem discurso bonito, palavras bonitas, manchete de Olha, jornal. eu dei exemplos Eles aqui, falam- gente. Nós temos a melhor legislação ambiental, talvez, do mundo. Uma das, se não Só a que melhor. ela uma só das- é aplicada, É no sabe o papel. quê? Nas grandes empresas. Pergunta o Paulo para liberar uma licença de uma mineradora. de Não. uma- a novela que é. De Vai numa contrapartida. roça aí, Paulado. Vamos menos, cara. Vai derrubar um piquezeiro, que é uma árvore protegida pela questão do patrimônio ambiental, que é uma árvore... Histórica. tal. Agora eu não vou lembrar também os nomes direitinho, não, mas, cara, pertence ao bioma que você não pode cortar. Corta pra você ver o que te acontece, cara. Dá problema, né? Então a gente tem legislações maravilhosas com aplicabilidade. Vão nem entrar na taxa florestal, você lembra? Não, deixa isso tem quieto. Nossa. Mas aqui Isso a gente trabalhou uns é complexo, Deixa cara. quieto. É. E eu queria agradecer, parabenizar Heitor. 10 anos, né, de carreira. 10 anos de carreira na cerveja. Na cerveja. Sim. Paulo, 20 anos já, 15 anos de carreira. Comecei em 2007, então 17. 17 anos. Dois caras que acreditaram no seu sonho sem ter medo, porque Paulo entrou no meio de um monte de tubarão. Assim, você desbravou um mercado que nem existia. E ele entrou no meio de um monte de... Não é nem tubarão, é Tiranossauro Rex, dinossauro, monstro. Gosto e tal. muito da frase que fala Dinosaurs will die. E foi de facão e foi-se... E sem medo. E acreditando nele, você também, mesma coisa. Foi lá, estudou, foi atrás e não teve medo de errar, de acertar e conseguiu. Então, eu agradeço que vocês participaram, que vocês trouxeram a experiência de vocês. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Eu queria seu fechamento. O que você acha, assim, fechando, da reforma tributária e para a gente continuar tomando nossa cerveja, nosso vinho? O que é a sua mensagem aí? Acho que é um momento muito importante na história do país para realmente o pessoal não prestar atenção, né? Se for pegar historicamente, for muita história aí, né? As principais revoluções foram por causa de tributos, né? Confidência Mineira, Tiradentes, enfim, né? Quer dizer, na França. João Sem Terra, aquelas coisas todas, o próprio princípio da legalidade, a legalidade nasceu, né? De um problema tributário. Então, quer dizer, isso afeta a nossa vida mesmo, né? A gente está vendo muito aí o pessoal preocupado com a questão imobiliária, dos imóveis, Sim. na reforma tributária. Aumentar o custo. Mas tem que preocupar com tudo. Então, assim, vai afetar a vida de todo mundo, vai afetar a cerveja, o vinho que a gente toma, né? E é um assunto de cidadania, né? Cidadania. Então, fiquem atentos, observem, né? E, obviamente, interfiram naquilo que fizer sentido para cada um. Estude o impacto do seu negócio. Claro. Procure um tributarista, procure alguém, e procure sua entidade de classe É. te representar, né? Eu sei, Não, primeiro de tudo, eu quero te agradecer pelo convite, porque quando o Paulo me convidou para esse podcast, eu falei assim, bicho, você tá doido? Você é maluco? Falar de tributo? Tributo Fiquei e com um cerveja. retardado lá, desculpa, boiando igual um Zé Mané. E aí ele foi me dando os nós, assim. Então, primeiro de tudo, cara, sucesso. Acho que é um podcast, assim, muito inovador. Eu nunca tinha ouvido e pensado que alguém traria. A forma como você trouxe é super legal também, né? E obrigado também a você, Que Xará isso, do Paulo aí, né? Prazer, bom demais. Por poder dividir e por poder me intrometer nesse tema que é tão, cara, né, complexo, vamos falar assim, né? Dito isso, eu vou te agradecer, porque você me falou assim no início, né? Heitor, lá em 2013, começou, ele era um estudante, cara, deixa eu te falar, a cerveja mudou a minha vida. Quando eu comecei a mexer com cerveja, eu já tinha
13 anos de carreira, 14 anos de carreira. De turismo, né? Eu sou turismólogo, então eu já venho. Então, assim, quando vocês falam, tipo, estude, procure saber, veja qual é o impacto disso. Se eu voltar esses 10 anos de tudo que aconteceu até agora, foi... Exatamente isso, né? Só que foi puro empirismo. E coragem. Eu sou um cara estudioso de natureza. Então, assim, é uma mistura sempre de oportunidade com sorte, porque eu queria uma mudança, né, eu queria uma página nova na minha carreira, mas, ao mesmo tempo, eu queria trazer a bagagem de coisas que eu já tinha vivido. Então, assim... muito legal estar aqui celebrando esses primeiros, né, pedacinhos de 10 anos. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa pra frente. Muita coisa acontecendo. Continuo sendo um cara estudioso, não sei de absolutamente nada. E da mesma forma que vocês convidaram o pessoal para pesquisar e estudar, que eu acho que é muito legal, até para mim me despertou. Não muito, porque eu acho o assunto realmente muito complexo. Não é à toa que existem especialistas para tratarem do tema. Uhum. Mas, assim, existe sim um despertar que eu acho que é legal a gente fazer nas pessoas, né? Plantar isso nas pessoas. Porque, cara, se a gente não escuta minimamente, lê minimamente, pensa minimamente... Vai vir goela abaixo. Sim. Eu, por exemplo, não sabia nada de investimento. Há, sei lá, 10 anos atrás, sobrou um dinheiro. Falei assim, cara, eu preciso entender o que eu vou fazer com essa grana. Irmão, fazendo aí uso das suas palavras, eu peguei, entrei num site, entrei no outro, fui lendo, fui buscando opiniões de especialistas. No final da hora, cara, quando eu tinha o saldo lá, eu entrei numa investidora, né, num portal. Eu sabia o que era uma LCA, eu sabia o que era uma LCI, a classificação de cada um dos títulos. Então, isso é o básico do básico, né? Então, só fechando aqui. E a informação está toda disponível na internet. Exato. Sempre. Então, obrigado, cara. Né? Eu fui mais ouvinte do que falante. Foi legal participar. Mas você foi essencial. Desafiador pra caramba, porque realmente é um tema que não tem nada, entre aspas, né, a ver com o meu dia a dia. Um podcast de tributação de cerveja. É tributação e cerveja. Exato. E eu espero que as pitadas aí tenham sido interessantes também para quem está assistindo. Foi bom demais. E eu agradeço todo mundo que ouviu, que assistiu e tal. Está disponível em todas as plataformas. YouTube, Spotify, Deezer, etc., da Apple. E espero que contar com vocês nos próximos. E só poderia ter sido eu, porque eu sou tributarista e cervejeiro sommelier, então só eu podia ter tido essa ideia maluca e que eu espero que dê certo e que todo mundo goste. Não, mas vai ser legal, cara. Obrigado a todos. Tax and Beers. Tax and Beers. Or Wines. Or Wines. Não esqueça. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Saúde. Cheers.